uma beleza, né? Uma maravilha. Hoje o estudo será muito o santuário, um tema muito especial. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Posso ver se alguém está me ouvindo bem? Pode acenar, por favor? Olá. Pastor, seu microfone, seu áudio está cortando um pouco. Está cortando um pouco. Então, parece que perdemos o pastor Eu creio que Pablo. no local que eu estou, eu não tenho o sinal tão bem. Pastor, parece que estamos com um problema com o seu áudio. Então, eu vou daqui, tá bom? Eu vou daqui porque estamos com um problema com o seu áudio. Fala outra vez. Vamos ver se conseguimos lhe ouvir, pastor. Olá, amados. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, por favor, continue. Ok, Qualquer problema, eu desculpem. entro. Ok, maravilha, maravilha, pastor Luiz. Eu creio que pelo local que eu estou aqui, o sinal não está tão bom. O sinal é bom no Brasil, né, pastor? Não tem como o Brasil, viu? Que bom, que maravilha estar juntos novamente. Saudações aqui, meus amados, a igreja de Newark, a igreja de Long Branch, a igreja de Nova York, a igreja de Filadélfia. Sejam todos muito bem-vindos. Os que estão no Brasil, os que estão aqui nos Estados Unidos e em outros estados também, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início, amados, a mais um estudo especial esta noite, como todas as outras quartas-feiras têm sido. Vamos fazer esta oração invocando a presença e a direção de Deus nesse momento. Me acompanhem na oração, por gentileza. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor. Mais um dia reunidos, mais um dia aqui, prontos para estudar a tua palavra. Senhor, queira atuar de uma forma muito especial através do Santo e Bom Espírito em nossa mente e em nossos corações, usando também o pastor Luiz mais uma vez na direção desse estudo. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amados, como toda quarta-feira, vamos cantar. Aí onde você está, louve ao Senhor desta bendita esperança de muito em breve ver o nosso Salvador Jesus Cristo voltar a essa terra. Cantemos juntos. Que maravilha, que maravilha. Bênção de Deus, louvado seja Deus, né? Por esta linda música e essa bendita esperança que enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de entusiasmo e de esperança. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, uma saudação assim, ó. Que alegria ver vocês aqui, que alegria. Muito obrigado. Tava dando 8 horas e eu falei para o Anderson, né, que é o nosso suporte técnico aqui. Falei, Anderson, cadê o povo? E em 5 minutos todo mundo foi entrando, e nós já estamos aí com bastante pessoas e com certeza muitas outras vão entrar. Eu sei que não é tão fácil assim, né, essa dinâmica de toda semana e o trabalho de todo mundo e tal, realmente é um desafio, né? Mas eu quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco nessa noite tão especial, para um estudo da Bíblia tão especial como o que nós teremos essa noite. Eu queria saber, Vivian, tá tudo bem aí, Vivian? Boa noite, Vivian. Vamos ver se a Vivian consegue falar comigo. Vivian. Boa noite, pastor. O Tudo Anderson bem? não liberava meu microfone. A gente Vivian, vai poupar alguém, fala um né? pouquinho para o nosso pessoal sobre as perguntas. Fale um pouquinho. Olha aqui. O teu som, Vivian, está muito baixo. Tá baixo? Tá. Sério? Não sei se é só o meu, não sei se é só aqui, mas estão ouvindo? Quem está ouvindo a Vivian aí? Levanta a mão. Fala, Vivian. Olha, eles estão me ouvindo. Estão me ouvindo, pastor. Agora sim. Então, já estou com o caderno aqui prontinho. Só esperando as perguntas. Ah, sabe outra coisa que eu estou esperando, pastor?
o povo colocar aí na caixinha e aqui no YouTube se você tem um amigo, mas você tem que falar o nome do amigo e o amigo tem que aparecer aqui. Não pode só falar, não. A gente quer ver também o seu amigo. Ah, são 2, né, pastor? Exato, no mínimo 2. Quer ganhar camiseta? Então, vamos apresentar os amigos. É isso aí. Então, no final, Vivian, a gente volta e pergunta, tá? Beleza. Combinado, Ótimo. muito obrigado. Também eu quero cumprimentar os pastores. O pastor Crisley está, obviamente, sempre coordenando, apoiando. Um abraço para o pastor Crisley, um abraço para o distrito de Nova York, todas as igrejas do distrito. Um abraço para o pastor Marcos Santos, de Filadélfia, Palmaira. Pastor Marcos, você está aqui? Você é de Filadélfia? Não sei se o pastor Marcos está por aqui agora, mas deixa eu ver. Ok, bom, fica aqui o nosso abraço para o pastor Marcos Santos e para todas as suas igrejas de Palmaira, Filadélfia também. E para o pastor Pablo, que fez a abertura, um abraço, pastor Pablo, para você e para suas igrejas também. E também um abraço para o pastor Marcos Seifert, acho que é assim que fala. Deixa eu ver se eu falei direitinho. Exatamente, pastor Marcos Seifert e sua esposa Leilane, que são lá de Brockton, e tem uma igreja reunida, gente, conectada conosco. Vamos dar uma saudação para uma igreja inteira que está reunida conosco? Vamos dar uma saudação para eles. Eles estão conectados com a gente, né? Muito bom, muito bom. Eu estou feliz em ver aqui a Carla, de São Paulo. Oi, Carla. Dá um tchauzinho aí, Carla. Está ali. Um abraço para o Marcelo, seu esposo. E muito obrigado ao pessoal do Brasil, e que está no Brasil, né? Porque tem muita gente do Brasil, mas que está fora do Brasil. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe muito vocês. Bom, já vamos entrar no tema, hein, pessoal? O tema de hoje é o santuário. Deixa eu dizer para vocês, esse tema, ele vai ser apresentado hoje, também na semana que vem e também na outra. Nós vamos, na verdade, fazer um tipo de uma série com 3 temas sobre o santuário, e com certeza vai ser um momento muito importante para todos nós estudarmos o santuário terrestre, o santuário celeste, o juízo final, os livros do juízo. Vai ser um bloco agora muito interessante. E esse bloco, que vai falar sobre o santuário e o juízo final, é um momento muito importante para você convidar pessoas novas para estarem conosco, porque vai ficar fácil de entender esta sequência, está bem? E eu quero dizer que estamos ao vivo também pelo meu canal do YouTube, Luiz Gonçalves Oficial. Um abraço para você que está com a gente pelo YouTube e que Deus abençoe muito a sua vida. Ok, pessoal, vamos direto ao nosso tema de hoje, então. Pega a sua Bíblia na mão, aqui está a minha, Jesus no coração, e vamos começar pelo Apocalipse, claro, pelo Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Enquanto vocês estão abrindo o Apocalipse 11, verso 19, eu quero mandar um abraço para os irmãos da igreja, não da igreja, eu digo da igreja também, mas os irmãos que estão nas suas casas em Dallas. Há um pequeno grupo que se reúne, esse pequeno grupo, e nesse momento cada um está na sua casa, obviamente, mas estão conectados conosco. Um abraço para os irmãos do pequeno grupo de Dallas. Deus abençoe a vocês grandemente. Apocalipse 11, verso 19, diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Eu queria chamar sua atenção para esse texto, viu, Isaías, meu amigo? Olha que texto interessantíssimo esse daqui. Fala que abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? Nos céus. Ouviu isso daí, Mazé? Você viu que interessante, Mazé? Irmã Francisca, a senhora viu que interessante? Fala assim, abriu-se então o santuário de Deus que se acha nos céus. Olha que tremendo isso. Está mostrando para nós, claramente, que existe um santuário nos céus. Entendeu, Branca? Entendeu, Branca? Tem um santuário nos céus. E diz que abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha nos céus e foi vista a arca da aliança
lá no céu. Tem um santuário e tem a Arca da Aliança lá no céu. Uau, isso é tremendo. E agora, a partir desse texto do Apocalipse, nós vamos navegar por outros textos e vocês vão perceber que a Bíblia Sagrada inteirinha, ela gira em torno do santuário, sabia disso? Que toda mensagem bíblica, ela está conectada, entrelaçada com o santuário. É verdade. Se você tirar a doutrina do santuário, todas as doutrinas bíblicas terão problemas para serem sustentadas, porque a doutrina do santuário, ela permeia toda a Bíblia Sagrada. Olha que bacana isso. Olha que tremendo isso. Então, partindo aqui do Apocalipse, no Apocalipse você vai ter as expressões santuário, tabernáculo, Arca da Aliança. Você vai encontrar no Apocalipse a palavra cordeiro, a palavra sumo sacerdote, que são palavras que são típicas do santuário e que aparecem no Apocalipse. Então, o Apocalipse trabalha muito essa questão do santuário. Para entender esse assunto do santuário, nós vamos agora abrir a Bíblia Sagrada, sabe aonde? Em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no começo. Tem o Gênesis e tem o Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. E vamos para o versículo 8 e o versículo 9. Capítulo 25, 8 e 9. Ô Anderson, eu vou pedir para você colocar um pouco a imagem quadro a quadro, para eu citar aqui algumas pessoas. Isso, depois você volta. Eu quero chamar o Tiago. Tá tudo bem, Tiago? Tranquilão, né? Maravilha. E cadê o Rodrigo? A família do Rodrigo está por ali? Está por ali também. Beleza. A Márcia, tudo bem por aí, Márcia? Tá firme? Legal. A Maria Supi. Tudo bem, Maria? Marta de vocês, viu, Claudiana? Vou falando dos nomes de vocês assim durante a exposição, entendeu, Glenda? Entendeu, Glenda? A gente vai batendo um papo, vamos conversando e tal. Eu queria pedir ajuda de alguém para ler para mim esse texto. Deixa eu saber aqui, quem pode ler esse texto para mim? Deixa eu ver aqui. Ô, Isaías, você pode ler aí? Então, vamos ver, Anderson, se o microfone do Isaías, que é o 783625, 783625, vamos ver se consegue abrir o microfone dele para ele ler para mim Êxodo 25, versos 8 e 9. Abriu aí, Isaías, o microfone? Não, não está aberto. Vê se você abre aí. Aí, okay. Agora abriu, Isaías. Abriu? Sim, okay. Pode ler, meu amigo. É 8 e 9, né? Isso. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Muito obrigado, Isaías. Pode fechar o seu microfone. Muito obrigado. Vejam, pessoal, o que ele acabou de ler. O texto é claro. O verso 8 fala assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deixa eu explicar isso aqui para você de uma maneira muito clara, ok? Agora, para entender isso aqui de maneira muito clara, eu vou chamar a sua atenção para o PowerPoint. Então, aqui está o PowerPoint na tela. Aqui está o nosso Chega Mais Perto. Aí, tá vendo? Esse aí é o nosso QR Code. Quando você aponta a câmera para aí, você já vai direto para os nossos canais e tudo. Mas o ponto é esse aqui, ó. É o santuário terrestre. Você tem aí um desenho do santuário. Aí está o santuário e ao redor dele estavam as barraquinhas, as cabanas, as tendas do povo de Israel. Já já você vai entender tudo isso. Porque agora prestem muita atenção nessa apresentação que eu vou colocar. Deixa eu voltar aqui, ó. O relacionamento de Deus com os homens. Como era o relacionamento de Deus com o homem antes do pecado? Está aí na tela. Era face a face. Entendeu? Antes do pecado, Adão e Eva conversavam com Deus face a face. Eles viam a face de Deus. Gente, para tudo. Olha para mim. Já imaginou ver a face de Deus? Você já imaginou olhar nos olhos de Deus, ver o rosto de Deus? Gente, só de falar, eu fico arrepiado, né? Porque é emocionante isso. E antes do pecado, Adão e Eva se comunicavam com Deus face a face. Uau, amém, amém, amém. Mas, infelizmente, o pecado entrou na vida humana.
E quando o pecado entrou, o que aconteceu? O homem já não pôde mais ver a face de Deus. Então, o homem somente ouvia a voz de Deus. Lembra lá em Gênesis 3, quando Deus chegou no Jardim do Éden e Adão e Eva não estavam ali, e Deus fala assim, Adão, onde estás? Aí Adão fala assim, Senhor, ouvimos a tua voz no jardim, mas como nós estávamos nus, ficamos com medo e nos escondemos. Percebeu? Então, logo depois do pecado, Adão e Eva ouviam ainda a voz de Deus, mas já não podiam mais ver a face de Deus. Entenderam? Ou seja, o pecado foi afastando o ser humano de Deus. Aí o tempo passou. Quando você chega no tempo do profeta Isaías, mais ou menos, sabe o que está escrito em Isaías 59, verso 2? Fala assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o rosto de Deus de vocês, para que vocês não ouçam. Então, no tempo do profeta Isaías, o ser humano já não ouvia mais a voz de Deus. O pecado foi distanciando, levando o ser humano para um buraco, a tal ponto que primeiro o homem via Deus, depois já não via mais, só ouvia a voz, depois já não ouvia mais a voz. O tempo passou e nós chegamos nos dias de hoje. Se você ler Apocalipse 3:20, sabe o que está escrito lá? Está escrito assim, ó, eis que estou à porta e bato. Lembra? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas olha a frase, olha a condicional. Aí está escrito em cor amarela. Tá vendo? Se alguém ouvir a minha voz. Então a situação do ser humano é tão grave que Deus tem que bater. Por isso que ele fala, eis que estou à porta e bato. Deus tem que bater para ver se alguém ouve a voz dele. Entendeu? Por exemplo, nós estamos aqui numa classe bíblica via Zoom. Não é fácil ministrar uma aula bíblica do jeito que estamos fazendo, porque está todo mundo, cada um num lugar diferente. Então, é muito complicado você ter a atenção de todo mundo aqui, todo mundo ouvir direitinho, mas vocês estão de parabéns, porque vocês estão fazendo um esforço para estudar via Zoom, para ouvir a voz de Deus e tal. Mas o pecado, gente, é tão maligno, é tão miserável, é tão terrível, que o pecado foi fazendo isso aqui, ó, olhem para mim, o pecado foi fazendo isso aqui, ó, foi afastando o ser humano de Deus, de maneira que o ser humano não consegue ouvir a voz de Deus. E é justamente aí que entra o texto que o Isaías leu. Ele leu Êxodo 25, versos 8 e 9. Veja, como o pecado separou o homem de Deus, Deus falou assim, então Moisés, me faça um santuário, está aí na tela, me faça um santuário e eu quero continuar habitando no meio de vocês. Uau, isso é muito doce, não é? Isso é maravilhoso, vocês não acham, pessoal? É maravilhoso. Olha o que Deus está falando. Deus está falando assim, Moisés, eu sei que vocês pecaram, eu sei que o pecado entrou na face da terra, eu sei que nós não podemos nos ver, mas olha, me faça um santuário que eu quero continuar habitando no meio de vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus por isso. Aí Moisés falou assim para Deus, Senhor, ok, como é que eu vou fazer o santuário? Aí Deus deu a ele uma visão. Deu uma visão para Moisés. Falou, Moisés, eu vou te mostrar um modelo. E você vai construir um santuário na terra baseado nesse modelo. É o verso 9 que o Isaías leu. O verso 9 fala assim, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Percebeu? Então Deus falou assim, vou te mostrar um modelo. E atenção, qual foi o modelo que Deus mostrou para Moisés? Qual foi o modelo? Você já sabe, foi o primeiro texto que eu li hoje. Deus mostrou o santuário que está onde? Lá no céu. Então Deus mostrou para Moisés o santuário celestial como modelo. E Moisés fez um santuário aqui na terra similar ao santuário celestial. E o que Deus queria com isso? Continuar habitando no meio do seu povo. E nessa ocasião, o povo de Deus estava no deserto. Tinha saído da escravidão egípcia, estava caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. E aí, durante toda essa caminhada, eles então construíram e praticaram todo o ritual do santuário. Atenção, pessoal, qual que era a mensagem do santuário?
qual era a mensagem do santuário e quais eram os móveis do santuário. Bom, vamos abrir a Bíblia agora em Hebreus, por favor. Vamos para o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, perto do Apocalipse. Vamos para Hebreus, capítulo de número 9. Atenção, Hebreus 9. Nós vamos fazer uma leitura relativamente longa, mas uma leitura necessária, especialmente para aqueles que estão começando a estudar a Bíblia e começando a aprender mais da Bíblia. Hebreus 9, a partir do verso 1, que diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Verso 2. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde havia, atenção, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar, ou Lugar Santo. Agora vamos para o verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que é o Santíssimo. Verso 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e uma arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Verso 5. Sobre ela, os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca. Cobriu o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Atenção, verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Verso 7. Mas no segundo compartimento, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Até aqui. Eu fiz uma leitura longa, vocês vão entender por quê. Atenção, gente, olho na tela, que eu vou mostrar para vocês um vídeo. Olho na tela. É o santuário em 3D. Atenção, todo mundo de olho na tela. Eu vou fazendo uns comentários, tá? Uns comentários, para ajudar a entender. Estamos do lado de fora do santuário e nós vamos agora entrar no pátio. Ok? Primeiro você tem o pátio. Estamos entrando no pátio. Oh, que emoção, hein? Que emoção! Estamos entrando no pátio. Entramos. O que você está vendo agora é o altar de sacrifícios. Nesse altar se faziam os sacrifícios de animais, especialmente do cordeiro, que era sacrificado aí. Aí passamos pelo altar de sacrifício, aí você chega numa pia, aí está a pia cheia de água. Essa era uma pia cheia de água para higiene, para purificação e tal. Ainda estamos no pátio, pessoal. Ainda estamos no pátio. Agora vamos entrar no lugar santo. Respira fundo. Respira fundo. Vamos entrar no lugar santo do santuário. Pronto, pronto, pronto. Vamos. Entramos. Que lindo. Entramos no lugar santo. Aí está o lugar santo do santuário. É só uma ilustração, claro. De um lado, você vai ter essa mesa que está aí. Essa mesa. E essa mesa tinha 12 pães. Você percebe que são pães magros, porque eram pães sem fermento, porque o fermento era símbolo do pecado. Então não podia ter fermento nesse pão. Depois vocês vão entender o que significa tudo isso. Aí, ainda no lugar santo, você dá uma girada, estamos girando, e vamos agora para o outro lado do lugar santo, aonde você vai encontrar um outro objeto, que é o castiçal com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas ficavam acesas de dia e de noite. Eram 7. Aí a gente avança um pouquinho no lugar santo e perto do véu que separa o Santo do Santíssimo está o altar de incenso. Esse aí é o altar de incenso. Agora vamos entrar no Santíssimo.
momento mais sagrado, mais emocionante de todos. Preparem-se, vamos entrar no Santíssimo agora. Vamos passar pelo véu. Aí estamos passando, estamos entrando, entramos. No Santíssimo, aí é o Santíssimo, você tem a Arca da Aliança. Em cima da arca tem uma tampa. Essa tampa chamava-se propiciatório. E em cima da tampa tinha 2 anjos construídos de ouro, curvados um para o outro. Esta é a Arca da Aliança, que estava no lugar santíssimo. E dentro dessa arca tinha a vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Vamos sair do Santíssimo, saímos, vamos passar pelo Santo de novo, vamos sair de novo do lugar santo e vamos lá para fora de novo, vamos lá para o pátio. Eu quero mostrar para vocês um negócio bem interessante. Vamos sair, primeiro ele está dando mais um giro no lugar santo, agora a gente vai sair do lugar santo e nós vamos lá para fora. E do lado de fora nós vamos ter uma visão mais ampla, uma visão maior do santuário da parte externa. Eu quero mostrar para vocês um detalhe importante, tá bom? Vejamos ali o que nós temos para mostrar. Estamos saindo. Ok, vamos sair. Pronto, saímos. Agora você está do lado de fora de novo, olhando para o santuário, e eu quero que vocês vejam uma fumaça lá atrás no santuário. Estão vendo? Estão vendo uma fumaça lá atrás? Peraí. Deixa girar. Agora. Tá vendo a fumaça lá atrás? Sim? Então, aquela fumaça ali é para mostrar que Deus se manifestava no Santíssimo. Ali era a presença de Deus, era o Shekinah, a presença de Deus. Bom, eu vou tirar agora aqui a apresentação, daqui a pouco a gente continua a apresentação, vou sair dela aqui, vou interromper, eu quero olhar para vocês. Pessoal, gostaram? É muito interessante, não é? Ou seja, praticamente o estudo todo está aí. E eu não mostrei o vídeo inteiro, só um pedaço, só uma parte. Por quê? Porque esse estudo é dividido em blocos, tá? Então, vocês tiveram uma visão. Vamos ver se ficou claro? Vamos ver? O que tinha no pátio? Sem mostrar o PowerPoint, né? No pátio tinha 2 objetos. Tinha o quê? O altar de quê? De sacrifício. E tinha uma pia cheia de quê? De água. Aí, entrando no lugar santo, no santo tinha 3 objetos. Lembra? Tinha a mesa com 12 pães, sem fermento. Tinha um castiçal com quantas lâmpadas? 7 lâmpadas que ficavam acesas de dia e de noite. Ok? E também tinha um altar de incenso que ficava próximo do véu que dividia o Santo do Santíssimo. Muito bem. Quando a gente entra no Santíssimo, você tem lá um objeto muito famoso, que até virou filme, né? Lembra? Os Caçadores da Arca Perdida, e tem tantos filmes por aí sobre a Arca. É que no Santíssimo tinha lá a Arca da Aliança. E dentro da Arca tinha 3 objetos. Lembra? A vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas dos 10? Isso mesmo, dos 10 mandamentos. Ok? E sobre a Arca tinha uma tampa. E essa tampa chamava-se propiciatório. E em cima da tampa tinha ali, viu, Zélia e Sidney? Tinha 2 anjos assim, viu, Sidney? Assim, feitos de ouro, curvados. É interessante, rapaz, uma coisa muito interessante. Então, agora que a gente tem uma visão geral, até, Vivi, a gente pode fazer até uma provinha depois aí, viu? Com esses detalhes todos aí, para ver quem pegou toda a explicação. Mas agora, nós vamos voltar para a apresentação para a gente entrar em mais detalhes, tá bom? Para você saber como funcionava todo o ritual do santuário. Vou fazer o compartilhamento de tela de novo, de apresentação de novo, e nós vamos aqui agora para esta apresentação. Estão vendo aí? Está aparecendo aí?
Beleza. Então, pessoal, atenção. Lembra do começo do estudo? Que Deus fez o santuário, mandou Moisés fazer um santuário, porque Deus queria fazer o que mesmo? Deus queria fazer o que mesmo? Habitar no meio deles. Isso, muito bem. Eu tô lendo os lábios de vocês aqui. Deus falou assim: me faça um santuário que eu quero habitar no meio de vocês. Agora escuta. Aí você tem uma visão do santuário. O que Deus queria ensinar nesse santuário, hein, pessoal? O que Deus queria ensinar aí? Sabe o que Deus queria ensinar? O plano da salvação. O santuário era como se fosse um estudo bíblico, assim, na prática, sobre o plano da salvação. A mensagem do santuário é a mensagem da cruz. A mensagem do santuário é a mensagem do sacrifício de Cristo. Então Deus, lá no deserto, falou assim: eu vou dar um estudo bíblico para vocês durante a caminhada de vocês no deserto. Eu vou ensinar para vocês o plano da salvação. Vocês vão saber quão maligno é o pecado e vão saber também qual é a solução para o pecado. E através do santuário, Deus ensinava essa tremenda lição. E como é que a coisa funcionava? Bom, a coisa funcionava assim. Olhem para a tela. A coisa funcionava assim. Quando o pecador cometia um pecado, esse pecador pegava um animal, tinha vários tipos de animais que ele podia usar, mas eu vou falar só do cordeiro, para dar a ênfase que eu preciso dar no estudo de hoje. Mas tinha outros animais, outros tipos de ofertas e de sacrifícios. Mas, basicamente, o cordeirinho, tá? Eu vou falar do cordeirinho. Veja, o pecador, vou repetir, o pecador cometia um pecado, se arrependia do pecado, pegava o animalzinho, levava lá no pátio do santuário, lá no pátio, vou voltar aqui, ó. Quer ver, ó? Ó o pátio aí. Pegava o cordeirinho, o animalzinho, tá vendo lá o pessoal lá? Aí levava o cordeirinho lá no pátio, o animalzinho lá. Aí o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho e o pecador fazia uma oração mais ou menos assim: querido Deus, meu Pai Celestial, eu cometi um pecado, meu pecado foi esse, eu estou arrependido e eu peço ao Senhor que me perdoe, por favor, desse pecado. E aí, quando o pecador fazia essa oração, Deus perdoava o pecador e a culpa do pecador era transferida simbolicamente para o animal. Entendeu? O pecador era perdoado e a culpa dele, o problema dele, era transferido simbolicamente para o animal. Aí o pecador pegava um cutelo, um tipo de um facão, e o pecador matava o animal, sacrificava o animal e morria no lugar do pecador. Entendeu? Então era assim, o inocente morria no lugar do culpado. Você imagina que esse ritual era doloroso, né? Imagina, a pessoa peca e quem morre é o animalzinho. Uma coisa que não entra na nossa cabeça, é algo muito estranho para nós. Mas era assim que acontecia. E por que Deus estava mandando fazer exatamente assim? Porque Deus queria mostrar para eles que na cruz, futuramente, Jesus ia vir ao mundo e Jesus seria o Cordeiro de Deus. Entendeu? E Jesus seria sacrificado em nosso lugar. Ou seja, Jesus, o inocente Cordeiro de Deus, sendo sacrificado no lugar de cada um de nós pecadores. Então, Deus estava ensinando para eles aí o plano da salvação. Deu para entender, pessoal? Sim? Ok. Agora, veja, isso daí ficou claro para você. Vamos avançar um pouquinho mais. Aí está a cena que eu estava explicando. Quando, então, acontecia esse sacrifício, atenção, o sacrifício acontecia 2 vezes por dia, todos os dias, durante o ano inteiro. Tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Aí, o sacerdote pegava o sangue do animalzinho sacrificado, colocava o sangue numa vasilha e entrava no lugar santo do santuário. Pegava aquele sangue e aspergia nas cortinas do santuário, no véu do santuário, e jogava também no chão, em volta do altar ali, em volta dos móveis. Pegava o sangue, atenção, o pecador arrependido confessava os seus pecados, a culpa saía dele e ia para o animalzinho. O animalzinho morria, o sacerdote pegava o sangue, entrava no lugar santo e jogava o sangue lá.
Era como se estivesse transferindo o problema do ser humano para o animal, e agora o animal morria, e o sangue representava o perdão, a graça, a misericórdia, que era levado para dentro do santuário. Então você imagina que esse lugar santo, depois de um ano jogando sangue lá dentro, 2 vezes por dia, aquilo ficava imundo, né? Sujo, né? Com tanto sangue, com tanta coisa. Assim era feito no lugar santo, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Aí você vê uma cena em que o cordeirinho está sendo sacrificado, está sendo morto, só para ilustrar. Aí está o altar de sacrifício, né? Onde o bichinho era sacrificado. Aí, quando o animalzinho era morto, essa água que estava nessa pia era usada para purificação das mãos, para lavar o que tinha que ser lavado ali e tal, para depois para entrar então no lugar santo. Agora veja, no lugar santo estava uma mesa com 12 pães, estava um castiçal com 7 lâmpadas, estava um altar de incenso, e no lugar santo dos santos tinha a arca do concerto ou a arca da aliança. Esta é a mobília do santuário, ok? Agora, aí está, para você ter uma ideia, aí está a mesa com os 12 pães. Agora você tem o castiçal com 7 lâmpadas. Agora você tem o altar de incenso, que ficava lá dentro, ok? Aí você vai para o Santíssimo e você tem a Arca da Aliança lá dentro, e aí estão os 2 querubins que eu falei que estavam em cima da tampa. Agora, atenção, vamos parar por aqui, porque o que vem na sequência, vocês vão ficar arrepiados, emocionados. E isso que vem na sequência vai ser a semana que vem. Vai ser a semana que vem. Não briguem comigo, porque é o seguinte, esse estudo, ele tem muitos detalhes, entenderam? Se eu der uma overdose hoje, quem já conhece um pouco vai gostar, mas quem está começando vai dizer assim, puxa, tanta informação que deu um tilt aqui. Então a gente vai fazer por etapas. Só que o estudo de hoje não terminou ainda. Eu só parei a apresentação. O estudo de hoje não terminou ainda, certo? Agora escutem, meus amigos, escutem. A mensagem do santuário é a mensagem do plano da salvação. Assim como Cristo, assim como o Cordeiro era sacrificado no santuário, Cristo seria sacrificado na cruz do Calvário. E acontece o seguinte, no santuário terrestre, lembra que o sacrifício ocorria 2 vezes por dia, todos os dias durante o ano inteiro. Quando completava 1 ano, escutem isso, quando completava 1 ano, então tinha uma cerimônia especial que era conhecida como o dia da expiação, 1 vez por ano. O dia da expiação também era conhecido como Yom Kippur, o famoso Yom Kippur. O dia da expiação era um feriado, era um dia sagrado. Então, nesse dia, o povo de Israel ficava acampado ao redor do santuário em jejum, em oração, em contrição. Esse dia da expiação, esse dia que 1 vez por ano, era considerado por eles um dia de juízo, um dia de julgamento. Porque era o dia, pessoal, que Deus vinha do céu, que Deus descia do céu no lugar santíssimo do santuário. E aí tinha uma cerimônia que envolvia 2 bodes. 2 bodes. Um bode representava Cristo, o outro representava Satanás. E isso tinha a ver com esse ritual chamado Dia da Expiação, que nós não vamos falar agora, porque tem muitos detalhes e a gente vai dedicar um tempo, um dia só para isso. Mas entenda, 1 vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Lembra que no lugar santo só entrava o sacerdote 2 vezes por dia. No Santíssimo, somente o sumo sacerdote 1 vez por ano e sozinho. Entendeu? E esse dia, 1 vez por ano, era o dia da expiação. Expiação quer dizer perdão. Era o dia do perdão, era o dia da graça, era o dia da reconciliação, era o dia da misericórdia, era o dia do resgate. Interessante. Então, 1 vez por ano acontecia a purificação. Quando Deus descia do céu,
naquela fumaça que eu mostrei, no filmezinho, Deus descia do céu e quando Deus perdoava o povo, então ali acontecia um sistema de purificação espiritual e também purificação física do santuário, que a gente vai falar com calma para vocês nas próximas semanas. E para finalizar o estudo de hoje e dar tempo para a gente bater um papo e responder perguntas, eu queria concluir dizendo o seguinte: esse ritual do santuário, todo esse sistema de sacrifício de animais, existiu desde a sua construção até a cruz de Cristo. Na cruz, quando Cristo morreu, todo esse sistema de sacrifícios, todo esse ritual do santuário acabou. Acabou. E aqui vai só eu vou dar só aqui um spoiler, vamos usar uma palavra moderna, um spoiler do que algumas pessoas falam por aí, do que eu vou falar também um dia aqui. Sabe, vocês já ouviram falar que quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei? Alguém já ouviu falar isso? Que Jesus aboliu os 10 mandamentos na cruz? Então, as pessoas que falam isso, elas talvez não tenham a dimensão do assunto como estamos apresentando hoje. O que é que acabou lá na cruz? Acabou na cruz a lei de Deus. Quando Cristo morreu, os 10 mandamentos foram abolidos. Seria isso? Nananina, não. Com certeza não. O que é que acabou na cruz? Acabou o ritual do santuário. Ou seja, o sacrifício de cordeiros, entendeu? Aquele ritual do sacerdote, do sumo sacerdote, tudo aquilo que aconteceu no santuário, acabou na cruz. Porque aquilo foi estabelecido para durar até a cruz. Então, na cruz, acabou. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Mas os 10 mandamentos permanecem para sempre. Eles não foram abolidos. Porque continua sendo pecado roubar, matar, adulterar, é ou não é? Tomar o nome de Deus em vão. Enfim, os 10 mandamentos continuam em pé, em vigência para nós todos hoje. Gente, eu queria que agora vocês olhassem para mim. Vamos colocar, Anderson, o quadro a quadro. Olhem para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ama você. Quando ele falou assim para Moisés, me faça um santuário, porque eu quero continuar habitando no meio de vocês, ele falava isso para você que está aqui essa noite. Não era só para Moisés. Deus quer habitar conosco. Você sabia que Deus quer habitar em nossa casa? Em nosso coração? Em nossa vida? Jesus ama você. Entendeu, Lúcia? Jesus ama você. Jesus tem um plano para você. Ele criou você e a mim. Nós pecamos. Sabe o que ele fez? Falou assim, eu vou lá resgatar os meus filhos. E veio nos resgatar. E para nos resgatar, teve que morrer na cruz. Quem é que morre no lugar do outro? Quem é que dá vida para salvar alguém? É ou não é? Jesus fez isso, porque ele ama você. Então, quando você olhar para os textos bíblicos que falam de Jesus, que falam da cruz, que falam do sangue, ou que falam do santuário, lembre-se, o maior amor do mundo, o maior amor do universo, foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas a grande notícia é a seguinte, Jesus não está morto. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Eu estive em Israel mais de uma vez. E eu entrei na tumba de Cristo. E quando eu cheguei lá, para entrar na tumba de Cristo, a gente pega uma fila. Toda vez que você for a Israel, você vai pegar uma fila para entrar. Porque todo mundo quer ir lá. E eu peguei uma fila. E quando foi chegando a minha vez, o coração começou a bater mais forte. Porque eu pensei, eu vou entrar na tumba de Cristo. Aí quando chegou exatamente a minha vez, eu olhei assim em cima da porta. Tem uma porta de entrada, porque é numa rocha. Estava escrito assim em cima da porta. Atenção, olha isso aqui. Estava escrito assim, ele não está aqui. Ressuscitou. Minha gente do céu. Minha gente do céu. Quando eu li isso, eu comecei a chorar. Eu sabia que Jesus não estava lá. Eu sabia. Mas imagina você está entrando na tumba de Cristo, aí tem lá um texto bíblico em cima da tumba. Ele não está aqui, vírgula, ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Gente, e aquilo me impressionou de uma maneira. Daí eu entrei
Sentei no chão da sepultura, me ajoelhei ali, fiz uma oração e falei, Senhor, me ajuda, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero andar contigo, aconteça o que acontecer, me segura, me ajuda, me dirija, me abençoe. E orei por muitas pessoas com as quais eu tenho contato. Irmãos, a tumba está vazia, para que a nossa vida esteja cheia de esperança, e Jesus vai voltar e vai nos levar para os céus. Amém, pessoal? Amém? Quantos querem declarar essa noite que aceita Jesus como Salvador? Levanta a mão, ou a mão eletrônica, ou a mão física. Levanta a mão e diga, eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Amém? Aleluia, eu aceito Jesus. É isso aí. A gente aceita e a gente quer ir para o céu com Ele, e nós vamos para o céu com Ele, com a graça dEle. Amém? Que lindo isso. Olha, que Deus abençoe você do Zoom, você do YouTube, você que está conosco agora. E agora, Vivian, é com você, minha amiga. Vamos ouvir a Vivian. Oi, gente. Oi, Vivian. Amém, Vivian? Eu tomei até um chá aqui, pastor. Porque existem assuntos que faz assim, é parte da vida da gente, né? Uhum. A Bíblia tem que sair, essas letras têm que fazer parte. Que experiência bonita, viu? Não tive essa experiência ainda, mas aqui me emocionei com as suas lágrimas. Realmente, o amor de Cristo é algo que a gente vai ter eternidade para começar a entender um pouquinho, né, pastor? Ô, Vivian, só uma coisa antes de você começar a fazer as perguntas. Sim. Atenção, pessoal, vocês viram que o estudo de hoje, a gente não concluiu o tema. Então, obviamente, que pode ter alguma pergunta que eu vou dizer para a Vivian semana que vem, porque nós estamos nesse processo, tá, Vivian? Beleza. Ó, tem bastante pergunta. Ai. Tem muita perguntinha. Primeiro, pastor, tem a Luciana Neves Bispo, ela está aqui no YouTube e ela tem algumas dúvidas, está estudando a Bíblia e tal. Depois, eu acredito que ou você ou sua equipe vai fazer um contato com a Luciana, né? Sim. Ok, porque ela perguntou do sábado. Eu já anotei aqui já, viu? Isso, Luciana Neves. Luciana Neves, Bispo. Tá bom, Luciana? Ó, tá aí. Tá Luciana, já anotado anotei aqui, tá? Nós vamos fazer contato com você. Beleza. Muito bem. Pastor, você vai contar para nós aonde é que está a arca? Eu achei muito legal essa sua pergunta, foi muito espontânea. Sabe que essa é uma pergunta que eu acho que ninguém tem resposta, né? É uma pergunta bastante, inclusive, recorrente, né? Então, vamos falar sobre a arca primeiro? Quando eu falar do lugar santíssimo, do detalhe da arca, a gente vai falar da arca e vamos falar exatamente isso daí que a Vivian perguntou. Onde está a arca? Bom, já vou... Posso dar um spoiler, Vivian? Pode. Assim já vai dando aquela aquecida na cabeça. O spoiler é o seguinte, é Apocalipse 11:19. Só para dar um spoiler. Você viu que eu comecei o estudo lendo esse texto. Fala assim, vi o santuário de Deus que está no céu e vi a arca, tá bom. É só um spoiler. Como diz o pentecostal, receba, irmã. Muito bem. A Branca fala assim, ó. Se a pessoa pecasse todo dia, ela tinha que oferecer sacrifício o dia todo? Ai. Achei engraçada a forma como você fez a pergunta. Desculpa rir, mas assim, fazer sacrifício o dia todo, né? Ficou meio assim. Ficava agarrado ali no pé da arca, então, da pilha, né? É o seguinte, Vivian e Branca e amigos. A pessoa tinha os horários ali certos, que tinham o ritual do santuário. Então, se a pessoa cometeu, sei lá, um pecado às 6 da manhã, outro às 7 da manhã, outro às 8 da manhã, sei lá o quê, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 pecados, quando ela ia fazer o sacrifício, ela confessava todos os pecados ali. É como a gente. A gente, quando vai confessar, confessa todos os pecados cometidos, mencionando um por um. Não precisava ser um animal para cada pecado. Entendeu? Cada vez que você fazer esse ritual, ele já era suficiente para você confessar todos os seus pecados. Beleza. Aqui a Josiane fala. Nesse santuário,
todo mundo tinha acesso, aí eu já vou emendar com a pergunta da Maria Oliveira. Vou fazer um bem bolado aqui. Porque a Maria Oliveira, ela quer saber, as mulheres podiam entrar no santuário para fazer o sacrifício? Ai, 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 ai. É a Josiane e a Maria aqui. Sabe que esse assunto, quando você cita as mulheres, nós estamos numa fase, num período da história, em que as mulheres estão conseguindo ser compreendidas e estão finalmente ocupando o espaço delas, que é bíblico. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, o pecado foi tão maligno, tão terrível, que o pecado criou uma série de problemas, e um desses problemas do pecado é que, mesmo na cultura judaica, na cultura de Israel, infelizmente, a figura-chave ali era o homem. A mulher acabava ficando ali meio que no anonimato. Você sabe que esse é um processo longo, de muita dor, de muita coisa, que tudo aconteceu e tal. E agora, graças a Deus, estamos num momento em que tudo está ficando muito mais claro. Então, quando se fazia o sacrifício ali, era feito pelo homem, e tinha também o sacrifício, o Vivian, que ele fazia por ele e pela família dele. Fazia por ele e por toda a família dele. Por exemplo, um adolescente, né? Uma esposa, talvez uma pessoa já idosa que não podia ir até lá. Então, existiam vários tipos de sacrifícios. Eu posso trazer para a próxima semana uma lista dos sacrifícios e aí pontuar, porque como hoje eu fiz só o start, só o início, só a visão geral, mas eu posso colocar um PowerPoint para vocês, vou até anotar aqui, e colocar os tipos de ofertas e sacrifícios que eram feitos. Aí a gente vai poder deixar bem mais claro como funcionava esses detalhes todos, que envolvia, por exemplo, tinha o episódio de uma pomba, tinha o episódio de uma cabra, tinha o detalhe do cordeiro, tinha o bode, entendeu? Tinha outros tipos de ofertas. E a gente vai fazer isso, então, eu vou criar um PowerPoint, Vivian, e vou fazer, como eu fiz a tabelinha de conversão profética, eu vou fazer assim, ponto a ponto, e vou colocar para vocês, vai ficar muito legal. Vai ficar bem didático. Então, aqui, a Marli Pérez, minha amiga, emendando nessa pergunta, ela fala, então, se não houvesse a morte do animal, a pessoa nunca seria perdoada? Não seria perdoada. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso é um verso da Bíblia, né? Isso é um verso da Bíblia. Já li isso aí. Vamos já abrir aqui, peraí. Vamos já abrir aqui a Bíblia. E um detalhe, viu, Vivi? Está em algum lugar. Vivi, um detalhe importante aí, sabe o que é? É que Deus queria mostrar que o pecado é tão maligno, que o pecado causa morte. Por Romanos 6:23 diz assim, o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Entendeu? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente precisa entender que o pecado não é brincadeira, não. O texto que eu queria citar para vocês está em Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 22. E se você ler o capítulo 9, um pouquinho, eu li hoje do verso 1 ao verso 7. Mas se você ler Hebreus 9, a partir do versículo 15 em diante, do 15 em diante, fica mais completo. Anota aí, depois você lê com calma. Tá bom? Prossiga, Vivi. 9:22, né? Isso. É interessante, porque eu vi algumas Quer que eu leia o texto? falando... Quer que eu leia o texto? Pode ler, pastor. Eu vou ler, então, o verso 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Eu vi assim, uma comoção das pessoas que estão ouvindo, e aqui nós estávamos em 104 pessoas, e no YouTube tinha 191 pessoas. Uau. A gente fica comovido quando fala que animais eram mortos, mas eu tenho quase certeza que o pastor vai fazer um gancho aí, vai mostrar por quê e tal, porque representava alguma coisa, né? Por que essa matança toda de animal? Aí,
a Carla falou, era somente o cordeiro ou tinham outros animais? Aí, Carla, o pastor falou, a semana que vem, espera, Carla. Mas tinha outros animais. Vai vir na semana que vem essa resposta, né? Com a tabelinha. Isso. Aí, por que tantos animais? A Ana Cláudia falou. Mas por que sacrificar tanto animal? Gente, vocês estão vendo? Tá vendo como é que tá o negócio? Tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo. Por quê? Porque eu não fiz o estudo completo e não tinha como fazer, porque senão teríamos que ficar aqui até as 2 da manhã. Pastor, eu tenho veio um negócio assim na minha cabeça, olha, uma ideia. Nós sabemos que a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Uhum. Tá. Ok. Antes de Cristo, no Velho Testamento, havia essa prática do santuário. Uhum. Quando Cristo morre, acontece uma coisa lá no santuário na época de Cristo. Então, no Novo Testamento, não tem mais o santuário. Aí, mais para frente, você vai falar sobre isso, porque acabou o santuário, acabou tudo, gente. Não, Vivian, se você quiser, eu posso fechar hoje com essa resposta. Tá. Então, olha, de perguntas, terminou. De perguntas que a gente pode responder hoje, né? Porque Isso. tem perguntas para a semana que vem, né? Ah, beleza, então. Aí, esse pensamento aí, pastor, o que é santuário, gente? Nunca escutei. Imagina uma pessoa que hoje ela entrou. Olha, eu quero falar em hoje, eu quero falar. Luiz Supi, você é muito bem-vindo aqui. Mônica, Arno, Ivo, Glenda, Jovita, vocês são muito bem-vindos. A casa não é minha. A casa é de Deus. Só que ela não tem parede, né, gente? A gente está pelas ondas da internet, mas esse espaço, esse momento aqui, é Deus que estabeleceu. Então, vocês são muito bem-vindos. E se ficou alguma dúvida, participa na próxima semana. E se você ficou... Nossa, mas o que será que eles estavam aprendendo? Ah, você pode ir lá no canal do Chega Mais Perto. E aí você vai ver os estudos anteriores. O estudo de hoje, ele não está grudado no assunto da semana passada, mas é linear. Mas você hoje pegou uma parte que vai ser respondida nas próximas semanas. Mas vocês aqui são muito bem-vindos. Deus os abençoe. Abençoe a pessoa que os convidou, e depois eu vou falar com essa pessoa no privado. Mas, um abraço apertado para todos vocês que entraram aqui pela primeira vez. Maravilha, obrigado, Vivian. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. No Apocalipse, sabe quantas vezes aparece a palavra cordeiro? Aparece mais de 20 vezes no Apocalipse. Então, a Vivian fez um comentário, e esse comentário que ela fez é como se fosse uma pergunta para eu poder finalizar hoje dando essa resposta que eu posso dar hoje sem nenhum problema. É assim, ó. Antes de Cristo, a salvação era pela graça, mediante a fé, no Cristo que viria. E hoje, depois de Cristo, a salvação continua sendo pela graça, mediante a fé, no Cristo que já veio. Ou seja, a salvação nunca foi pela lei, nunca foi pelas obras, sempre foi pela graça, mediante a fé. A diferença é que antes de Cristo, no tempo do santuário, quando se sacrificavam os cordeirinhos, eles tinham que ter fé no Cristo que viria. E hoje não precisamos mais matar cordeiros, porque Cristo já morreu por nós. Então a salvação continua sendo através do cordeiro, que é Cristo, mas no Cristo que já veio. Sempre foi pela graça, mediante a fé. Entenderam? Pessoal, fiquem tranquilos que a semana que vem vai pegar fogo de novo, tá bom? Maravilha, vamos orar para encerrar o estudo de hoje. Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, comigo vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado por essa mensagem tão importante que é sobre o santuário com o foco em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui.
dá-nos uma boa noite, um bom descanso e traga-nos de volta, por favor, na próxima semana para continuarmos estudando a tua palavra. Eu entrego em tuas mãos também cada pessoa que está acompanhando pelo YouTube e também aqui pelo Zoom, em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Amém, amém. Tchau, Boa tchau. noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Rita. Um beijo. Boa Deus abençoe. Boa noite, Anderson. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã de manhã. Amém, o amém. Amanhã Que fique com cedo. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, velho. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Querido. Boa noite.